Ministro Dino, a notícia que está pegando na noite de hoje é justamente sobre o envio do relatório sobre os desvios, possíveis desvios da Força Tarefa da Lava Jato e do ex-juiz Sérgio Moro, sobretudo os recursos financeiros. É, o senhor toma pelo menos a sua pasta toma essas medidas no mesmo momento em que a gente tem um afastamento do juiz Zápio da 13ª Vara de Curitiba. Parece que existem forças assim no universo do judiciário brasileiro querendo rever a Operação Lava Jato, ao mesmo tempo que há uma resistência de algumas entidades, notadamente o TRF4, que foi o tribunal de segunda instância do processo do presidente Lula. As duas perguntas que eu tenho é: o que o senhor espera da análise desses recursos da Lava Jato, e se o senhor espera também encontrar algum tipo de resistência, a Polícia Federal espera encontrar algum tipo de resistência? Eu sei que você não pode comentar o caso no detalhe, mas o que o senhor espera em termos gerais? Vamos aos fatos, Pedro, tais como eles se deram. Em primeiro lugar, eu não tomei a iniciativa. O Conselho Nacional de Justiça resolveu fazer essa correção a partir de dezenas de representações que o Conselho recebeu. Houve esse levantamento, o ministro Luiz Felipe Salomão encaminhou para o Ministério da Justiça, assim como para outros órgãos, a exemplo da Procuradoria-Geral da República. Nesse ofício do ministro Salomão, ele faz duas solicitações. A primeira, que haja uma espécie de grupo de trabalho integrado por órgãos do Poder Executivo, tais como a CGU, a AGU, a Receita, o próprio Ministério da Justiça, para auxiliar o CNJ no aprofundamento dessa análise. Em segundo lugar, ele diz: olha, é bom discutirmos medidas preventivas, uma vez que a cooperação jurídica internacional feita no âmbito da Operação Lava Jato foi algo questionável, no mínimo. Então, nós recebemos esse documento e aí, anexo ao ofício, existe o relatório. E o relatório tem indícios de crime. Veja, indícios de crime. O que é que o Código de Processo Penal diz? Diz que uma autoridade pública, no caso eu, ao tomar conhecimento de indícios de crime, é obrigado a promover a apuração. Não é uma possibilidade, é um dever. Então, eu adotei essa medida, já enviei à Polícia Federal, porque há ali uma descrição de um itinerário em que, em primeiro lugar, houve acordos de colaboração premiada ou acordo de leniência em Curitiba que resultaram no pagamento e na transferência de dinheiro para a Petrobras. Então, a Petrobras era vítima de crimes. Mais de 2 bilhões de reais o CNJ identificou. Posteriormente, houve outro acordo, um acordo de assunção de responsabilidade da Petrobras. Então, nesse segundo acordo, a Petrobras não era vítima. A Petrobras seria autora de danos. E este segundo acordo teve a participação dos Estados Unidos e da Suíça. E neste segundo acordo, a Petrobras se comprometeu a pagar valores a instituições dos Estados Unidos. E nesse segundo acordo estava prevista a volta desse dinheiro. Volta desse dinheiro do seguinte modo: metade para aquela Fundação Lava Jato, que foi revogada pelo Supremo Tribunal Federal. E a outra metade para pagar alguns acionistas minoritários. Muito, muito bem. Algumas questões fundamentais, Pedro, se colocam. O acionista majoritário não comparece nisto? Então, tem a Petrobras, tem o Ministério Público, tem o juiz, tem os Estados Unidos, tem a Suíça. E o acionista majoritário da Petrobras não é parte, ele não tem valores a receber, por hipótese. Então, este itinerário, eu diria esquisito, é o que eu posso dizer no momento, está registrado no documento do CNJ. Quando eu recebo o documento do CNJ, eu tenho que mandar para onde? Para a polícia, porque é a polícia que investiga indícios de crimes. Sim. E aí, a Polícia Federal vai cuidar dessa parte retrospectiva, ou seja, recompor a origem, uso e destino do dinheiro, e prospectivamente, para o futuro,
provavelmente haverá esse grupo de trabalho para analisar novas medidas regulatórias para que não haja no futuro outras operações esquisitas como essa que eu descrevi. Ministro, Pedro, você quer complementar? Não complementar essa pergunta, gostei muito achei boa a resposta, mas a Penélope também pergunta, ministro, mais uma vez, sem comentar o caso especificamente, mas porque você o anunciou. E o caso Marielle, o que o senhor pode dizer? O que está avançando nas investigações? O que a gente pode esperar nos próximos anúncios do Ministério? Eu tenho Obrigado, conversado dentro do que é legalmente possível com as polícias, a partir de diretrizes e de informações que são necessárias. Nunca, obviamente, informações de caráter sigiloso. O inquérito policial que eu determinei a instauração na Polícia Federal neste ano tem avançado. Quando é possível, a Polícia Federal comunica a mim os resultados e eu comunico à sociedade, quando é possível. Por que essa ressalva, Pedro? Porque se diligências estão em andamento, é claro que a gente não pode, nem a Polícia Federal pode, nem eu faria, comunicar resultados ou passos futuros em relação ao inquérito. Afirmo a você e a quem pergunta, todos os fatos que chegam até mim, eles são acompanhados pela Polícia Federal e há um critério do diretor-geral da Polícia Federal para que esses casos andem. Ninguém define para onde vai andar. E isso cabe ao delegado do caso, ou ao Ministério Público, eventualmente, ou ao juiz. Mas afirmo a você, Pedro, não tem nada engavetado, não tem nada arquivado. Todas as investigações, todas que cabe à Polícia Federal, estão sendo feitas. Veja o resultado do 8 de janeiro, que muita gente não acreditava. Em tempo recorde, essas pessoas foram presas em flagrante, essas pessoas passaram por audiência de custódia, algumas foram presas, prisões processuais, temporárias ou preventivas, algumas foram soltas, essas pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público, as denúncias foram recebidas e já há julgamento. Isso no mesmo ano, mostrando a seriedade desse trabalho que é feito hoje pelo sistema de justiça, por vários órgãos, não só do Poder Executivo, mas, claro, também do Poder Judiciário. Essa efetividade da resposta é muito importante, porque significa desestímulo para novas práticas criminosas. E eu observo, Pedro, um outro aspecto fundamental. Há uma crítica falsa, segundo a qual as penas não estão sendo individualizadas. Isso não é verdade. O Supremo começou a julgar agora. Tem 3 julgamentos. E o que eu sei... As condenações foram diferentes também, né? Foram diferentes e, em alguns casos, inclusive, nem provavelmente ou possivelmente, nem julgamento ocorrerá, porque alguns casos mais leves podem ser objeto do chamado ANPP, o Acordo de Não Persecução Penal. Então, o Supremo está sendo muito cuidadoso e eu quero homenagear o Supremo em relação a esse procedimento.